Fala galera, graça e paz do Senhor Jesus. Agora nós continuaremos a nossa série de reflexões, tendo como inspiração a canção Waymaker e baseados na história da libertação do povo de Israel. Então nós vimos nas duas primeiras reflexões, sobre o caráter de Deus. Em primeiro lugar, nós falamos sobre You Are, Tu és, Ele é, o Deus que governa tudo, sustenta tudo, o Deus que está no controle. E na segunda nós vimos o Deus que cria caminhos, o Deus que é fabricante de maneiras. Então nós veremos nesse terceiro episódio o Deus de milagres, Miracle Worker, o Deus de milagres. Na verdade, traduzindo no português seria trabalhador milagreiro, mas para ficar um pouquinho mais bonitinho nós cantamos o Deus de milagres. Então, nós vimos essa história, o povo já estava caminhando rumo à terra prometida. Eles foram libertos, Moisés os conduziu nesse período de negociação e libertação. Eles começaram a sua caminhada, então eles já experimentaram algo sobrenatural, que foi viver a travessia do Mar Vermelho, o mar se abrindo e eles passando por terra seca e chegando ao outro lado. E agora nós vemos o Deus que opera milagres. Esse povo experimentou grandes coisas, eles tiveram grandes experiências com Deus. Agora acontece que os dias foram se passando, semanas, depois meses, e então eles levavam uma vida lá no Egito e agora estavam vivendo em meio ao deserto. E eu começo a pensar, deserto, terra seca, um chão árido, um sol escaldante durante o dia, um frio durante a noite, uma terra infértil, a água quase que escassa, se não fosse reservas, se não for reservas que você leva durante o caminho, a água praticamente escassa. Então, os dias se passando, começa a surgir dificuldades no meio do povo. Eles começam a sentir algumas questões, algumas coisas, e então eles se lembram da parte da alimentação. E eles falam, lá no Egito nós tínhamos tal coisa para comer, lá no Egito nós tínhamos isso, lá no Egito nós tínhamos aquilo, e agora nós não temos. Então chega um momento que eles questionam Moisés, porque Moisés era o representante de Deus ali naquele lugar. Então nós vemos em Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3 o seguinte: no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão e disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Cara, eu já vi muitas vezes pessoas pegar esse texto para pegar e falar sobre ingratidão, sobre murmuração, falar sobre as pessoas não esperarem em Deus. Na verdade, eu quero dar um outro foco aqui. Eu não quero focar nessa questão das pessoas. Eu quero focar na questão de como milagrosamente Deus enviou a provisão para o seu povo. Eles questionaram, então Deus respondeu. Deus prometeu e cumpriu a sua promessa, enviando todas as manhãs o alimento diretamente dos céus para eles. Assim então nós vemos em Êxodo capítulo 16, versículo 4. Disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Cara, eu te faço uma pergunta: você já viu chover no deserto? Bom, para não falar besteira, eu pesquisei e eu descobri que pode ocorrer chuva no deserto, porém de forma muito rara. Às vezes uma vez por ano, ou em alguns desertos, uma vez a cada vários anos. Agora eu te faço uma outra pergunta. Numa cidade comum que tem muita chuva, você já viu chover pão do céu? Você já viu cair pão do céu? Certamente nós só veremos isso um dia, se for um ato milagroso do nosso Deus. O texto diz que todas as manhãs o orvalho estava ao redor do acampamento, e quando esse orvalho secava, lá estava o pão enviado por Deus. Você já parou para pensar sobre isso, cara? Você ter a provisão
vinda diretamente de Deus, na verdade de uma forma bem literal mesmo, um pão vindo diretamente do céu. Meu Deus, que experiência maravilhosa e milagrosa. Eu quero compartilhar rapidamente aqui uma experiência pessoal. Há 8 meses atrás, eu estava num consultório médico e ali, em uma conversa, pegando o resultado de alguns exames, eu descobri que eu estava com um tumor no rim e que eu precisaria fazer uma cirurgia. O médico prontamente me deixou consciente que 99,9% era certeza que esse tumor que eu tinha era maligno. Ele me falou isso porque na verdade só podia fazer a biópsia depois que já fizesse a cirurgia. Então eu tinha que fazer a cirurgia de qualquer jeito e fazer a retirada desse tumor. E saindo desse consultório, eu liguei para minha esposa, falei: amor, tem uma notícia não muito boa, os meus exames não deram legais e eu tenho que fazer uma cirurgia e eu não queria falar a palavra, né? Tô com tumor, pode ser que eu esteja com câncer, e aquilo consumiu meu coração. E essa série de mensagens inspirada nessa canção nasceu por causa dessa história. Naquele momento, eu escutei muito essa canção, Waymaker. Ela falou muito ao meu coração. Ela falava o Deus de milagres, ela falava que Deus construiu um caminho. E eu olhei para a minha vida, eu me vi numa situação sem saída. Porque uma coisa é você ter um problema e você olhar para você mesmo e ver em você recursos para resolver esse problema. Você saber que você é capaz, que você pode resolver. Uma outra coisa é você olhar para você, você enxergar um problema e entender que não há nada que você possa fazer para que esse problema seja solucionado. Então eu cantava essa canção em casa, eu chorava, cara, eu falava com o Senhor, e a canção cantava na igreja, eu chorava, eu falava com o Senhor, e eu comecei a falar para mim mesmo, e eu conversava com a minha esposa, eu falava para ela, eu falava: amor, Deus vai construir um caminho. Deus vai construir um caminho na minha vida, o Deus de milagres vai construir esse caminho na minha vida e essa enfermidade vai ser tirada, eu vou ser curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então eu fiz a cirurgia, a biópsia foi feita, o tumor era maligno, mas eu estou aqui, graças a Deus. E você pergunta: qual foi o seu milagre então, Ana? Se você teve que fazer a cirurgia, você teve esse tumor, ele era maligno. Cara, o meu milagre foi o seguinte: esse tumor, um tumor cancerígeno maligno no rim, as pessoas só descobrem quando ele já está em um estágio avançado e não há mais possibilidade de tratamento. E o Senhor, de uma forma bem simples e inesperada, fez eu descobrir, porque eu fui no médico para ver outra coisa e acabei descobrindo esse tumor no meu corpo. Então, esse terceiro episódio, Miracle Worker, trabalhador milagreiro, quando eu olho para a minha história, eu vi que Deus já estava trabalhando e proporcionando um milagre na minha vida. Deus, Ele age de forma singular em cada um de nós. Na minha vida foi dessa forma, na sua vida pode ser diferente. Agora, uma coisa eu tenho certeza: o Deus de milagres, Ele operou no passado, Ele continua operando no presente e Ele tem um futuro preparado para nós. Guarde isso no seu coração. Não importa o milagre que você esteja precisando, não importa a situação que você esteja passando, o que importa é o seguinte: o mesmo Deus que milagrosamente proporcionou o pão vindo diretamente dos céus para o seu povo lá naquele tempo, hoje também milagrosamente opera em nossas vidas e no nosso meio. Que Deus te abençoe, um forte abraço, Deus tem mais.